Galera do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Eu, professor Natan, viemos aí para nós fechar uma trilogia, como diria o outro. Incomendável não, né? Em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Aula 50, agora é Brasil Holandês 1. Vamos trabalhar um pouquinho agora a presença na região de Pernambuco. Mas antes eu tenho dois recados muito importantes. Lembra daquele link de presença? Pois bem, não há mais, né? Agora o que nós temos são as atividades obrigatórias e elas que vão automaticamente lhe dar presença. Por isso é muito importante, galerinha, façam a atividade lá. Outro recado, temos um grande número de alunos que assistem às aulas pela televisão e fazem material impresso, né? Vai lá na escola. Poxa, não tem outra palavra, né? Que não seja parabéns, está estudando. Mas gostaria de deixar um convite. Quem pode, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, venha conhecer aí o sistema do Aula Paraná. Pô, super bacana. Vamos lá? Começar então a nossa aula? Professor Natan, dobrando aqui as nossas mangas, apertem o cinto, segurem na poltrona. Pô, uma ótima e excelente aula para todos nós e que nós possamos então começarmos essa aula. Nossos três objetivos serão esses aqui. Compreender as transformações pelas quais Pernambuco passou durante a administração de Maurício de Nassau. Próximo. Identificar o desenvolvimento artístico em Pernambuco com o governo de Nassau. Pô, essa aula vai ficar muito bacana. Próximo, reconhecer o desenvolvimento da região pernambucana sob a administração de Maurício de Nassau e já vamos começar a ter uma ideia aqui como que depois, com a expulsão dos holandeses, há toda uma preocupação portuguesa, claro, né, porque é uma colônia portuguesa, em tentar desconstruir a presença holandesa na região. E mesmo assim não conseguem. Mesmo assim não conseguem apagar da memória, né, da população da região. Por que não conseguem? Porque foi um bom governo, Maurício Nassau? Não conseguem porque a presença holandesa se fez também, como diz o outro, na cultura? Vamos ver aí. Inclusive com uma famosa história do boi voador que eu prometo para vocês aqui. Retomando a aula passada, a guerra por açúcar e escravos, na aula 49. Gostei muito dessa aula. Comecei mostrando umas imagens, umas fotografias, quando eu tive a oportunidade de visitar o Ceará. Quantas vezes fui para lá. Companhia das Índias, invasão holandesa em Pernambuco. Inclusive, eu trouxe um filho de lá, né, como diz o outro. Nassau, no Brasil holandês, aula 50. Nós vamos começar, então, estudando aqui. Cidade de Maurícia. Quem foi esse tal Maurício de Nassau? Artistas e cientistas no governo de Nassau. A gente sempre começa a nossa aula fazendo a problemática, né? Agora, vocês são os historiadores da nossa aula. Podem me ajudar nessa? Você já ouviu falar sobre o local que aparece na imagem? Professor, está escrito o quê? Sinagoga Kahal Zur Israel? Isso, professor? Isso. O que é sinagoga, galera? Ele é um templo religioso de qual religião? Árabe? Judaica? Cristã? A sinagoga é um templo de qual religião, meninos e meninas do sétimo ano, né? Aqui está o interior. Será que dá mais algum palpite para nós aqui? Inclusive, estou até perguntando, né, saberia dizer qual é a religião, sinagoga, e é local de culto? E mesmo que seja árabe ou judaica, né, não quero estragar a brincadeira, né, como diz o outro, mas vamos lá, essas cadeiras de madeiras, assim, bacana, né, porque mesmo sendo de uma outra religião, você sente a presença portuguesa, né, local, pelo menos, da cultura local, né, uma luz brasileira nessa construção. Acho muito bacana isso. E aí, o que é então, professor? É a sinagoga, tudo bem, Kahal Zur Israel de Recife, que aparece nas imagens, ela fica em Pernambuco, é considerada a primeira sinagoga da América, foi construída em 1636, ela é da religião judaica, meninos, ok? Durante o governo holandês na região, nesse período, a administração holandesa criou uma certa tolerância religiosa, uma certa liberdade religiosa. E é nesse contexto que é construído, né, a sinagoga Kahal Zur de Israel. Inclusive, para evitar conflitos entre senhores de engenho, que eram católicos, e os holandeses, que eram protestantes, né, a tentativa foi criar essa tolerância. Nesse contexto, os judeus também puderam praticar a sua religião. Eles não são nem católicos nem protestantes, não são cristãos, correto? Né, protestantes e católicos têm algo em comum. Eles têm o que em comum? Professam a fé cristã. Mas os judeus também entram nesse contexto porque acabam ganhando também, como diz o outro, esse bônus aí dessa certa tolerância religiosa. Acaba que o prédio foi restaurado, atualmente abriga o Centro Cultural Judaico de Pernambuco. Passei na frente dele.
E aí, qual é o motivo que levou a administração holandesa a estabelecer certa tolerância religiosa? Daqui a pouquinho voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos lá? A administração holandesa concedeu certa tolerância, não é intolerância, religiosa, a fim de evitar possíveis conflitos, né, entre senhores de engenhos que estavam aqui quando os holandeses invadem e criaram uma certa tolerância com os holandeses protestantes. Só que daí, nesse contexto, como diz o outro, outras religiões também ganham. E os judeus também, como diz o outro, ganhou nessa história também, puderam praticar sua religião no Brasil. Por isso surge, né, a primeira sinagoga, como vocês viram aqui, Kahal Zur de Israel, construída em 1636. Bacana que ela tem uma característica bem colonial portuguesa, né? Então é isso que é o legal, né? Você entender. Como que vieram parar judeus aqui, professor? Olha, desde século XVI, desde o segundo, como diz o outro, a primeira, segunda expedição ali, que não foi a do Cabral, apesar que a do Cabral também teve os chamados degredados. Eram pessoas que eram banidas de Portugal, blasfemadores, bruxas, heréticos, ciganos e inclusive também judeus, porque não professavam a fé cristã católica. Só por isso, só porque eram judeus, só porque eram judeus. E eles eram expulsos, né, de Portugal e como uma espécie de punição, eram trazidos para o Brasil como chamados de degredados, era o nome deles. Fiz uma música, inclusive, chamada Degredados, sobre isso. Esses degredados vinham para cá e, por mais que eram banidos de Portugal e vinham para cá, continuavam professando, né? A dona Rita Seixas continuava sendo a Maria, como diz outra, a Rita Seixas continuava sendo a bruxa ali da Bahia, os judeus que vinham para cá continuavam sendo judeus, e assim nós fomos construindo uma colônia de uma diversidade cultural, olha, muito interessante, nós entendermos a construção do Brasil, né? Assim, nós temos também a presença judaica no Brasil, né? Não somente como banidos, mas também tem migrações e também tem as questões de muitos judeus que foram expulsos, banidos de Portugal também. Ok? Fechou aqui a primeira atividade. Vamos para o nosso segundo tema, Maurício de Nassau. Pô, agora chegou então o famoso. Primeiro, ele não é holandês. Ah, professor, como assim? Ele é de uma região que depois, inclusive, vai ter uma proximidade ali que a gente chama de Sacro Império Romano Germânico, né? Então ele é de origem da Alemanha, tem uma coisa em comum com os holandeses, é de uma formação protestante, e ele participa, sim, da Guerra dos 30 anos contra a Espanha, que vai terminar, inclusive, com uma da independência da Holanda. Então é um dos motivos que ele vai trabalhar para o governo holandês, né? Olha lá, ele como governador no Brasil, ele adota uma política baseada em 3 pontos. Então vamos pensar assim, a Companhia das Índias veio aqui e invadiu a Bahia. Depois tem a invasão em Pernambuco, 1637, 1634, né? Muito bem, 1630, 1634. Eles chamam ele é um nobre, inclusive, né? Ele é conde Maurício de Nassau, para fazer uma administração. Você, olha, vá lá, Maurício, e faça um sistema assim super moderno, traga artistas, faça um modelo assim que vai, como diz o outro, para amenizar, acalmar os ânimos locais, conceda, inclusive, alguns tipos de privilégios para os senhores de engenho, empréstimos, tenha cuidado com a questão da falta de mão de obra, não deixe faltar escravizados, tenha esse controle comercial para não faltar mão de obra nos engenhos e aprenda o que for possível sobre a história da cana do açúcar, né? Para a gente poder aprender, nós precisamos aprender como é que é esse cultivo, como é que funciona ali no Brasil. Ok, ele vem para cá. O que ele faz? Há uma política que vai entrar bastante de acordo com a localidade. Ele vai conceder empréstimo aos senhores engenhos, né? Conseguindo, então, essa aliança com a elite local. Ele vai fazer melhoramentos em Recife, na cidade de Recife, calçamentos nas ruas, abertura de canais, construção de ponte, nós vamos falar daqui a pouquinho na próxima aula, não perca, desculpe, já ia estragando a aula, a construção da ponte Maurício de Nassau, jardins botânicos, inclusive, hospitais, vai dar certa tolerância religiosa a fim de evitar possíveis conflitos entre católicos e protestantes, os holandeses são protestantes. Professor, dá para me explicar rapidinho aqui o que é esse termo protestante? A origem, vocês lembram, vem da ideia de protestar. Nós vamos pegar ali, logo após o século XVI, as 3 primeiras religiões, né, da Reforma, né, que é o que? A anglicana, a luterana e a calvinista. Da calvinista nós temos várias linhas também, né? Ela vai se transformar em presbiteriana aqui no Brasil. Ela vai se chamar huguenotes, né, na França, vai se passar a se chamar calvinista na Inglaterra e puritanos, né, puritanos na Inglaterra e também
nos Estados Unidos, na colônia americana inglesa. Então ela tem várias nomenclaturas em determinadas regiões. Inclusive aqui, então nós podemos colocar os holandeses, né, como presbiterianos ou protestantes, não está errado. É um termo mais geral, mais genérico, mas pode, não está errado. Aqui uma imagem, para vocês entenderem, quando a gente fala em modernização, coloca modernização, meu amigo. No século XVII, você construiu uma cidade no meio de uma ilha, na frente do Recife, com um palácio de Friburgo desta qualidade, não tinha nada. É considerada o palácio mais moderno a território total da colônia portuguesa, ou o que seria hoje o Brasil. É considerado um primeiro palácio mais moderno da época. Olha, é realmente um sentido bem modernizador. Quais foram os 3 principais pontos do governo de Maurício de Nassau no Brasil holandês? Quase faltando gás aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto, galerinha.
Voltei, vamos lá? Empréstimos aos senhores de engenho, foi uma das políticas de Maurício Nassau. Então, assim, tudo bem, eu vou ler com vocês aqui, mas o primeiro ponto, é considerado que o governo de Maurício Nassau foi um ótimo governo holandês no Brasil, tá? É chamado Brasil holandês, né, nos livros de história, ou também chamado Nova Holanda, também está correto. Isso é a presença holandesa. E por muito pouco que o Nordeste não foi holandês. É isso que eu quero trazer para você, uma inquietação, galerinha do 7º ano. E se o Brasil tivesse dividido metade Portugal, metade holandês, poderia? Né? Já imaginou? Nós temos sempre aquela imagem dos Estados Unidos, um país majoritariamente protestante, né? Evangélicos e tal, de origem protestante. O que você acha, calvinista, puritanos, né? O que vocês imaginam, né? O Nordeste, com uma característica também, tudo bem que tinha tolerância, mas poderia expandir mais, inclusive, essa reforma protestante, essa religião protestante, e ter um país, inclusive, por pouco não aconteceu isso, não é mesmo? Da presença holandesa no Brasil colonial. Era possível. Era possível. Melhoramentos em Recife, como calçamentos de ruas, abertura de canais, construção de pontes, jardins, hospitais. Houve essa tolerância religiosa que eu estou trazendo para vocês, né, a fim de evitar conflitos entre católicos e protestantes na região do Nordeste. E daí temos a cidade de Maurícia, que é um espetáculo, né? Não temos fotografias ainda, né, para podermos olhar aquilo, a não ser visitar. E inclusive, você encontra em Recife, né, a estátua de Maurício de Nassau, e é uma baita de uma estátua linda. Tentativas de apagar a memória holandesa não faltaram pelo lado português, mas é impressionante como que continua a presença, a força holandesa, a história holandesa, assim, e interessante, eu percebi nos pernambucanos, eles falando assim, você vai no museu, como diz o outro holandês, e você percebe eles falando com muito entusiasmo, eles falando do Brasil holandês assim, não era com aquela vergonha, a gente foi dominado, invadido pelos holandeses, não, pelo contrário, eles falam com uma certa valorização, falam, nós já tivemos um momento que foi construído jardins botânicos, essa ponte que é Maurício de Nassau foi construída, hospitais, foi construído também esse jardim botânico, não sei o quê, eles vão dando pontos de origem, inclusive, holandesa. Durante seu governo, Maurício promove a conquista de portos de fornecimento de escravizados na África, faz essa ponte, inclusive, né, entre a África e Nordeste holandês, vamos chamar assim, né? No Recife, Nassau também ordenou a construção de uma ponte, ligando o antigo porto à ilha de Antônio Vaz, é a ilha de Antônio Vaz, e esta ao continente. Vamos ver se eu tenho a imagem dela aqui. Está aqui. Aqui está Recife, aqui está a ponte. E diz que faltou dinheiro, né? Diz que ele estava lá, ele fez uma baita de uma construção, poderia fazer de madeira, como diz o outro, né? Mas ele começou construindo de pedra. Quando estava lá por uns 70%, faltou verba para terminar a obra, né? Que inclusive o Maurício de Nassau gastou muita coisa do próprio bolso. Trouxe artistas, próxima aula, não perca, do próprio bolso. Ele trouxe artistas, botânicos, cientistas para conhecer a nossa fauna e flora. Vai ser uma aula bem bacana. E a história da ponte também. Faltou dinheiro para completar, ele quis fazer uma coisa, como diz, passou ali, colocou a carroça maior na frente dos cavalos, como a gente brinca aí no nosso ditado popular. Para completar essa obra, inclusive virou uma festa, a festa do boi voador, né, em Recife, é muito famosa essa festa, inclusive tem todo ano. Ele prometeu que se todo mundo pagasse uma espécie de imposto, um benefício, uma ajuda financeira, quem pudesse fazer doações, até por pedágios, ele falou que no dia, na abertura, se as pessoas pagassem pedágio para passar na ponte, ele prometeu fazer um boi voar. Aí a galera levou na diversão. Capaz, o Maurício vai fazer um boi voar. Não, essa eu pago para ver. Pá, disse que pagou, né? Pá! No dia, chegou todo mundo aí. Aí, Maurício, cadê o boi voador? Tá aqui, ó. Diz que todo mundo esperando, né? Ele pegou de ponta a ponta da ponte um fio ligando de Recife até a ilha de Vaz e pegou um boi de papelão pintado, botou 2 olhos ali, um chifre, fez o bicho voar. Tá aí o boi voador! Todo mundo... E o bicho prometeu, ele cumpriu. Fez o boi voar mesmo. E a famosa história que dá origem, inclusive, à famosa festa do boi voador. É muito interessante. Vale a pena? Se está na curiosidade, coloca aí, festa do boi voador. Dá para você dar umas risadas bem bacana a história hoje da festa. Inclusive a mesma coisa, coloca um fio de ponta a ponta ali na ponte e fazem o boi voar toda vez lá. Tem um horário certinho, tem toda uma história bem legal. Destaque da ponte, o professor Roberto já mostrou.
Na ilha de Antônio Vaz, hoje é um bairro, inclusive, né? Foi criado um jardim botânico, um zoológico, construído o Palácio de Friburgo, que o professor Roberto já mostrou, era a residência do governo, então, né? Sede do governo holandês. O lugar dessas obras foram feitas e recebeu o nome de Cidade Maurícia, em homenagem ao Maurício de Nassau. Hoje é o bairro de Santo Antônio, muito, muito moderno, né? Outra grande construção da época foi o Palácio de Boa Vista, tá aqui, ó. Palácio de Boa Vista. Olha aqui um pedaço da ponte ainda de madeira, né? Porque, como o senhor explicou, faltou material, faltou custo, né? Para terminar de pedra, ele terminou de madeira, apesar de ser uma madeira mais resistente, mas é madeira, vai cair. Caiu! Não sei se eu vou falar na próxima aula, mas chegou a cair essa ponte no século XVIII, no século XIX. Só em 1920 ela foi novamente inaugurada, daí fizeram de estrada de ferro, uma ponte de ferro bem bonita. Que em homenagem ao Maurício de Nassau é a ponte de Maurício de Nassau. Chamava a atenção, mesmo assim, né, uma ponte dessa envergadura chamava a atenção da época. O Palácio de Boa Vista chamava também a atenção da época. Era uma coisa assim muito... uma arquitetura muito grande para um Brasil assim muito simples, muito colonial, né? Os portugueses não estavam com essa intenção toda, os holandeses chegaram aqui e mostraram como fazer a coisa, né? Aí depois os portugueses se apertaram, né? Muito bem. Como a cidade de Maurícia representou, né, a modernização que Pernambuco recebeu com a administração de Nassau? Ô, galerinha, daqui a pouquinho nós voltamos, aí corrigimos juntos.
Voltei, galerinha. Vamos lá? Durante seu governo, Nassau promove maiores construções realizadas até então na região, as maiores, né? Exemplo, Palácio da Boa Vista, também localizado na ilha da cidade de Maurícia. Então, Maurícia, galerinha do 7º ano, é a ilha de Vaz, tá? Um jardim botânico, um zoológico. Imagina, cara, o Brasil colonial do século XVII não tinha, mas nunca nós tínhamos isso. Que modernização, cara. Nós poderíamos ter sido outra história. E o Palácio de Friburgo, residência do governador e sede do governo. Só para quebrar a aula, né? Mas são os próprios holandeses que pisaram na bola. Não se preocupem não, próximo aula a gente vai discutir bastante isso. Mas até o próprio Maurício Nassau falou, não tá para mim essa história não, tô fora, querem governar, governem desse jeito. E não deu outra, né? Os holandeses vão entrar numa situação de insatisfação popular e os próprios lusos brasileiros vão conseguir expulsar os holandeses da região de novo. Mas os próprios holandeses, por ganância, né, acabaram destruindo toda essa história aí. Artistas e cientistas. Nassau trouxe para o Nordeste brasileiros como... Vamos ver como é que está o meu inglês aqui. George Margraf, William Piso, esse está mais fácil. E pintores como Albert Eckhout e Franz Post. Esse está mais fácil também. O nome mais conhecido dos pintores vindo com deles. Bancou do próprio bolso, esses artistas, para vir para cá. O que ele quer? A primeira coisa, ele chegou aqui, meu Deus, o que é isso? O que é essa árvore linda? Né? Olha essa fauna. E esse bichinho aqui? O que é esse animal? Sabe? Ele falou assim, não, eu vou trazer artistas para cá. Vamos conhecer a fauna e flora brasileira. Os 7 anos do governo de João Maurício de Nassau, no Brasil, constituíram um período de relativa paz entre os dois períodos de guerra, tornando-se uma espécie de idade do ouro do Brasil holandês. Isso aqui é uma fala muito bacana que eu encontrei no livro do professor Boulos, dizendo que realmente, além da estabilidade e desenvolvimento, é um momento de situações de conflitos locais com essas invasões holandesas e parece que com Maurício de Nassau deu aquela aliviada. Né? Aqui no Franz Post você vê algumas características da região de Recife, né? Aqui a vista é de Olinda, desculpem, de 1662, e sempre eles estão, esses pintores, esses artistas estão mostrando a fauna, mostrando os animais, flora, mostrando as plantas, que chamava muita atenção porque eles não conheciam. Era uma forma de registrar através da pintura. Nassau fez se acompanhar ao Brasil de uma comitiva de pintores e artistas, pago do próprio bolso para documentar essa colônia. O retratista Albert Eckhout, a ele se juntaria depois George Margraf. Mas, imagina, dava até um status, né, para o Maurício. Né? A minha comitiva de artistas, estou trazendo aqui para conhecer aqui a região. Mas é que bacana, né? Quando a gente tem assim, um poder político preocupado até em fazer o desenvolvimento local. O pintor Albert Eckhout expressou seu encantamento ao representar paisagens e habitantes do Brasil. E o nome dessa pintura é a Índia Tupi. Né? Então, eu observei assim na internet várias pinturas, obras, né? A outra aqui, inclusive, é uma mameluca, que já é uma mistura, já é uma miscigenação entre portugueses e indígenas, não é mesmo? Né? Aqui ó, é uma jovem mameluca rodeada de elementos da fauna e da flora brasileira. Um pé de mamona, galera, famoso mamona. Claro que me chamou a atenção cajueiro aqui em cima. Também os holandeses não conheciam, os europeus não conheciam essa planta. O porquinho da Índia, claro que eu fui pesquisar, mas porquinho da Índia é do Brasil, é da América do Sul. Eu fui pesquisar essa, mas como? Porquinho é da Índia? Não é da Índia. É porque diz que tem essa explicação, pelo que eu encontrei, né, dizendo que foi dado esse nome porque os primeiros viajantes, os primeiros navegadores, vieram para a América, né, assim como Colombo, achando que estavam nas Índias. Não foi aí a origem da palavra índios que vocês estudaram, até comigo mesmo também eu trabalhei esse conceito de índios, né? É uma palavra errônea, incorreta, porque a origem dela está relacionada aos portugueses, os espanhóis, acharem que tinham encontrado as Índias, mas na verdade era um novo continente, não é mesmo? Quando eles viram esse animal, era semelhante a um porquinho e achavam que estavam nas Índias, e por isso chamaram ele de porquinho das Índias. É da América do Sul. Olha que bacana, a história do porquinho da Índia. Eu fiquei assim, não acredito. Folhas de maracujá no cesto, tá aqui, também uma flora nossa, e o preá, né, o chamado porquinho da Índia. Por que os 7 anos do governo de Nassau são considerados uma espécie de idade do ouro do Brasil holandês? Eu deveria ter colocado para vocês encontrar os elementos brasileiros nas pinturas, né? Mas tá aí, ó, uma atividade bônus. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltei. Vamos fechar a música. Eu ia falar qual é a música. Vamos fechar a aula? Vamos lá. Porque o governo Nassau acabou se tornando um período de relativa paz entre dois períodos de guerra. E em sua administração trouxe artistas, cientistas botânicos, para estudar a fauna e a flora, que dá uma ideia de modernização, que dá uma ideia, né, trazida de, poxa, uma coisa nova. Os portugueses pelo menos não tinham se preocupado com isso, né? Pelo contrário, preocupado na verdade, extração do pau-brasil, né? Procurar o famoso Eldorado, sonho deles, que ainda não encontraram, né? Mas já vão encontrar, né? 1693, 1696, as primeiras jazidas de ouro ali em Minas Gerais, né? A única preocupação dos portugueses era o quê? Colônia de exploração. E é isso que é bacana. O Maurício Nassau mostrou que dá para fazer uma administração, claro que tem um interesse econômico, mas também modernizar o local, até como uma forma de aliança com a localidade e acalmar uma espécie de uma paz social, né? Bacana isso. E aí, vamos fazer junto essa. Nome da ilha em que foi construída a sede do governo holandês no Brasil e que recebeu o nome do governante. Ah, tá fácil, né? Letra A é sebastianista. É, vai. Letra B é Maurícia. Letra C é tiaguista. Uhum. E letra D é joanista. Essa tá muito fácil. A, B, C ou D, galera? Muito bem, não vou nem comemorar muito. É claro que é a cidade de Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau. Fechou? Nassau Holandês 1, pô, não percam. Nassau Holandês 2, política de Nassau, cidade de Maurícia. Na próxima aula vamos ver a restauração, vamos ver a expulsão. O que os holandeses fizeram de errado aí, né? O que eles erraram? O que aconteceu com o Maurício também, né? A concorrência holandesa do açúcar e a queda do preço. Aí vamos ver os impactos da presença holandesa no Brasil. Só, não tem outras palavras, só agradecimento a todos vocês que estiveram junto comigo aí, galerinha do 7º ano. Bom estudo a todos vocês, e eu sempre termino a aula dizendo foco, mas eu acerto agora. Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima, valeu!